Olá, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal da Ação Catadoras que está nos acompanhando aí em várias edições dos nossos encontros, para que a gente aprenda a melhorar um pouco os nossos hábitos, os nossos cuidados com material reciclado. A essa altura a gente já sabe que não existe mais lixo. Nada é lixo, nada se joga fora. Quando você acha que joga para fora da sua janela e jogou para fora, na verdade você jogou para o meio da rua, para dentro da sua cidade, para dentro do seu bueiro e provavelmente um dia o seu carro vai ficar numa enchente. Quando você acha que jogou algo para fora, porque você fechou a latinha do lixo, alguém vai colocar a mão nesse material, vai separar esse material, vai ter que desintoxicar esse material e provavelmente essa pessoa vai precisar vendê-lo para viver. E ele vai vender para alguém que vai fazer alguma coisa que um dia volta para você, como roupa, como garrafa PET, como, enfim, quem vai nos explicar todos os processos de como pode funcionar a transformação do material são os nossos convidados de hoje. Inclusive, a gente está com uma pessoa muito especial que vai nos explicar mais uma coisa desse material. Mais um processo que está acontecendo no nosso país, no mundo, que é logística reversa. O que é isso? Logística reversa. Para que serve? De onde vem? Por que existe essa história de logística reversa? Então, nosso convidado de hoje é o grande Roberto Rocha. Ele é catador de materiais recicláveis, é diretor da Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente, a CRUMA, de Poá, São Paulo. Ele é representante do Movimento Nacional dos Catadores, MNCR, coordenador da Rede Cata Sampa, diretor-presidente da Associação Nacional dos Catadores, ANCAT, coordenador do empreendimento Ação Circular. Atualmente, ele ministra palestras e workshops a fim de que os objetivos da logística reversa sejam implantadas por todo o país. Bem-vindo, Roberto! E claro, a gente está aqui com a nossa rainha, a rainha dos catadores, a nossa querida Tereza Felipe, que é mulher negra e catadora, adotou mais de 50 crianças com a luta e o trabalho de coletora. Desde criança viveu nos mais altos índices de miséria, sozinha, vulnerável e vítima de muitas violências. Tornou-se catadora por sobrevivência quando ficou órfã. Hoje, aos 85 anos, dirige 2 projetos na Zona Leste, outros espalhados pelo estado inteiro, e já beneficiou centenas de pessoas. E eu aqui, Max Mu, que estou tentando e ajudando como posso aprender um pouquinho com essas pessoas que me dão essa oportunidade de pensar e entender melhor como eu posso fazer na minha casa, no meu quintal, como que a gente pode viver um pouquinho melhor. Bom dia, Roberto. Bom dia, dona Terezinha. Como vocês estão? Bom dia. Bom dia, eu Roberto, estou bem, graças a Deus. e você, Dona Roberto? Tereza, Você, eu Roberto, estou beleza. começa aí. Obrigado pelo convite aí, Marcos. Estamos aí, entendeu? Obrigado, como eu disse, né, anteriormente, eu sofri um incidente aí, mas mesmo assim a gente meio mancando, aí a gente está aqui junto com vocês hoje, tá bom? Para poder aí cumprir essa agenda tão importante que esse evento aí, que é essa live que acontece aos domingos aí, que é extremamente importante para os catadores, para a sociedade, né? Agradecer também ao pessoal da Tribuna Livre, né? Tribuna Livre, como que é? Jornalistas Livres. Jornalistas Livres. Tem Jornalistas Livres e tem uma outra, qual que é, Jornal Marcos? Empoderado. Jornal Empoderado, que também está aí circulando, são pessoas muito bacanas, a gente acompanha muitas matérias importantes, sérias, né, que são passadas por esses canais. Então, a gente não poderia mais do que estar nesse momento importante para a gente, para a categoria nossa, os catadores e catadoras. Muito obrigado. A gente está aqui junto com a mídia da democracia, né? Os jornalistas livres têm um trabalho maravilhoso para democracia e eles oportunizam a gente aqui nesse espaço democrático para que pessoas que trabalham com a coleta seletiva, que raramente têm esse tempo de voz, né, numa mídia oficial de 45, 1 hora, né, no SBT ou na Globo ou em qualquer outro lugar, a gente pode aqui conversar com todos os brasileiros sobre coleta seletiva, né? Que
talvez seja uma das coisas mais importantes do nosso dia a dia. E o Jornal Empoderado é uma das mídias digitais que mais cresce, dando voz aos invisíveis, falando dos temas que nem sempre são pautados pela grande mídia, mas que são pautados pelo nosso dia a dia, pela nossa arte, pela nossa carne, pela nossa pele. E o Jornal Empoderado aí, em nome do Anderson, nos presenteia também com essa parceria. Dona Terezinha, a senhora, quando a senhora começou a fazer a coleta, já existia essa história de logística reversa? Olha, gente, vamos ouvir, vamos atender e vamos assistir, né? Olha, eu comecei muito cedo. Só que eu fiz na minha vida sempre foi a coleta seletiva. Mas junto com a coleta seletiva, por eu ter ficado órfã, fui morar nas ruas. E sempre lutei pelas duas coisas, né? Pela família, né? E pela moradia digna. E, por fim, tendo a família, tendo a moradia. E a gente falava, mas como um catador de material reciclável, como alguém que só trabalha na coleta, vai conseguir pagar a sua casa? Não só consegue pagar a casa, como consegue educar os filhos e como consegue fazer o meio ambiente sustentável. É possível, sim. Então, duas coisas caminham junto, é o catador e a moradia. Porque bem cedo eu fiquei sem essas duas coisas. E aprendi na rua, nossa caminhada, que é possível, né, fazendo a coleta, aproveitando tudo, né, e a gente conseguir fazer isso. Além dos meus filhos todos, a gente cadastrava mulheres vítimas de violência na moradia. Então, nesses anos todos em São Paulo, foi mais de 10 mil moradia. Nesses 40 anos de luta popular, de luta por moradia, de luta por vida digna. Então, é possível, sim. E só coletando, só educando, só estar junto, é muito bom. Maravilha. Roberto, conta pra gente, como que é? Vamos já começar direto no assunto, que eu acho que esse assunto não deve ser tão curto assim. Então, o que é a logística reversa? Explica pra gente um pouco, como você chegou nessa história de coleta seletiva, né? Eu sei que você já foi hip hop também, MC, já foi do rap. E como que você chegou na coleta seletiva? Como a dona Tereza falou, na verdade, né? A gente, como catador de material reciclável, a gente iniciou esse trabalho nosso como um processo de sobrevivência, né? Nunca foi pensando em outras alternativas, que é logística reversa, que é política para isso, né? Na verdade, sempre foi por sobrevivência, né? Eu, na época, quando eu comecei há 20 anos atrás, quando eu comecei a coletar material reciclável, como você disse, né, Max, eu vim de uma história que a gente tinha um grupo de rap, a gente gostava muito de rap e tudo mais, gostava do hip hop. Eu até digo que, na verdade, o hip hop ele ajudou muito, na verdade, na minha concepção de construção de história que eu tenho hoje, do movimento nacional dos catadores, porque o movimento hip hop é um movimento de militância, né, de lutas e tudo mais. Ele me deu embasamento quando eu fui para dentro da coletar material reciclável, por conta de que eu estava desempregado. Nessa época, na verdade, meu filho estava para, né, minha esposa estava grávida do meu filho, né, que ele tem 24 anos, e assim, eu não tinha muita alternativa. Minha alternativa era para a rua caçar papel, né, ou ir para o crime, porque naquela época o rap não dava dinheiro, né, cantar rap não dava dinheiro. Então, eu fiz um carrinho de geladeira e fui para a rua catar papel, né. Juntamos junto com outros catadores, né? A partir daí nós formamos, na verdade, uma cooperativa. E eu sempre fui muito expulsado. Eu sempre fui. Eu nunca, até hoje, na verdade, eu não me contento, né? Na onde que eu estou. Sempre quero avançar, quero conhecer, eu quero entender. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas questões de todo o nosso trabalho, como funcionava e tudo mais. Foi aí que nós formamos a cooperativa. E nesse tempo da cooperativa também tem uma história interessante, que eu moro em Poá, São Paulo, e de Poá, na verdade, a gente parava a estação de trem, né? Eu parava a estação de trem para ir lá
lá em Pinheiros, conheci a Copamare. Eu conheci a Copamare, na verdade, a primeira vez que eu conheci a Copamare foi através de um material reciclado. Eu estava coletando o material, né, na rua e encontrei um jornal que se chama O Trecheiro. Eu nem sei se ele existe ainda. Um jornal que fala da população de rua, fala dos catadores, né, de São Paulo. E o trecheiro ele falava da Copamare. Aí foi nesse momento que eu fui lá conhecer a Copamare, conheci o Eduardo, na época o eterno, né, amigo Carlinhos, que hoje é falecido, e outros companheiros, né, que nós conhecemos, que me incentivou, me inspirou. Eu tive uma oportunidade única também nesse momento de fazer uma formação lá na Copamare, de catadores e tudo mais. E nessa formação foi que eu comecei a criar acúmulo de entender a importância do nosso trabalho. Porque até então, na verdade, a importância do nosso trabalho para mim, a importância era nós coletar, vender material no ferro velho e ter o dinheirinho nosso para poder sustentar nossa família. Não passava disso, né? E a partir daí eu comecei a entender a importância dessa nossa categoria. Porque na época que eu comecei esse trabalho, na verdade, não era fácil. Até eu tinha algumas palestras, eu até falo, na verdade, de um momento para mim que ficou muito marcado, né? Que foi o momento que eu fui coletar material na casa do morador. Naquela época, o morador pegou um bicho de água e jogou em cima de mim, não querendo eu ali, né? Achando que tinha muito aquela história do homem de saco, né? O burro sem rabo, cuidado com ele, né? Então, todo mundo que os catadores puxavam carrocinha carroça naquela época eram meio mal vistos, né? Imagina nós, ainda negros, né? Nessa época, então a discriminação era maior ainda. E aí passei pelo curso da Copamare. No curso da Copamare eu comecei a entender essa categoria. Tivemos uma participação muito importante, na verdade, de pessoas da igreja, né, como a Caritas, a UAF, Organização de Auxílio Fraterno, que é de São Paulo, e outros movimentos de igreja que ajuntaram os catadores no Brasil inteiro para formar, né, para se encontrarem, para conversarem e tudo mais. Aí a gente se encontrou o catador lá do Missão da Bahia, com o catador da rua do Rio Grande do Norte, se juntamos e aí, na verdade, formamos esse movimento que é o Movimento Nacional dos Catadores. A partir do Movimento Nacional dos Catadores, nós começamos a correr atrás de políticas públicas. E essas políticas públicas que nós começamos a ir atrás, né? A primeira política que nós queríamos, na verdade, na época, era ser reconhecido como profissionais trabalhadores. E aí nós lutamos, na verdade, eu nem queria conhecer pelo material reciclado naquela época. Nós queríamos saber, na verdade, do nosso reconhecimento quanto catador de material reciclado. Nós estávamos de saco cheio, cansados de as pessoas achar que a profissão do catador era uma profissão discriminada, né? E aí nós fomos atrás, conseguimos, né? Hoje a profissão do catador de material reciclável é uma profissão reconhecida pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. E aí nós começamos a avançar, né, nas nossas discussões contra o Movimento Nacional dos Catadores. Aí passamos, na verdade, a entender um pouco mais desse nosso trabalho para buscar investimentos para infraestrutura, para capacitação, para formação, para treinamento dos catadores, e fomos crescendo e caímos, na verdade, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que a Política Nacional de Resíduos Sólidos teve um ator muito importante, teve dois atores muito importantes na aprovação de uma política que estava há mais de 20 anos engavetada, né, que foi os catadores de material reciclável. Os catadores foram fundamental importância na aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o presidente Lula. O presidente Lula foi o que pôs essa política debaixo do braço, falou, vamos rever essa política, vamos colocar o trabalho dos catadores nessa política e vamos seguir. Então, essa política avançou, ela foi aprovada, e dentro dessa política, que é uma política que fala várias vezes da prioridade para os catadores de material reciclável, essa política também tem um item, tem um parágrafo lá, que fala um capítulo, né, dessa política que é sobre a logística reversa. E aí que nós entramos no tema que nós estamos conversando hoje. A logística reversa, na verdade, é os nossos materiais recicláveis voltarem de novo para o ciclo de vida útil, né? E para um ciclo de vida ambientalmente correto. Isto é, esses materiais nossos, né, que é papel, plástico, vidro, alumínio, né, tudo isso que nós jogamos, né, hoje colocamos para fora, isso não voltar para o aterro sanitário, na qual, na verdade, existem responsabilidades
do fabricante, né, que tem uma questão que se chama que tem uma questão aí que se chama responsabilidade compartilhada, né? Que é a responsabilidade do fabricante, dos atacadistas, do comerciante e da população. Todos eles têm responsabilidade nesse processo. Mas nesse elo, especificamente da logística reversa, nós falamos dos fabricantes. Os fabricantes precisam dar retorno ambientalmente correto nas suas embalagens que são coletadas. E aí, na verdade, nós começamos, os catadores começaram a... quem mais coleta esse material, né? Quem faz esse trabalho de logística reversa de forma gratuita somos nós, catadores de material reciclável, né, Max? Aí eu falei bastante, aí depois eu posso falar mais um pouco. É isso aí. Olha só. Dona Tereza, a senhora tem alguma coisa para complementar ou para perguntar para o Roberto sobre tudo isso? Não, está tudo bem transparente, bem claro, porque a gente caminhou junto nessa caminhada, né? É como eu sempre falo, os meninos mais jovens vai mais adiante, vai mais além, e a gente fica mais em casa. Por exemplo, nós temos o comitê da cidade, temos o comitê do catador, que o Roberto representa Alto Tietê, né? Que a gente dividia assim por comitê, por regiões, para ficar mais fácil para a gente trabalhar os catadores, as catadoras, as famílias. Então, o Roberto representa, junto com tudo isso que você falou aí, representa também o Alto Tietê, que é aquelas cidades que aparecem lá no Alto Tietê. Além de Boa, toda aquela cidade do entorno é representada por Roberto, o Alto Tietê. E o comitê da cidade, nós temos o centro, né, a Zona Leste, a Dona Tereza é da Zona Leste. Não, nós não somos só da Zona Leste. Nós somos do resíduo, de onde estiver. E o Roberto também não é só do Alto Tietê, é do resíduo de onde estiver. E para complementar assim, o que o Roberto disse sobre a logística reversa, como eu sempre falei, eu gosto mais de trabalhar material difícil venda. Porque o papel, papelão, latinha, prática é de fácil venda. Mas agora o difícil venda, como eu estou falando, o tecido, o texto. Então ninguém se interessa pelo material do tecido. A logística reversa do tecido. Para que ele volte a ser uma matéria-prima, para que ele volte a ser trabalhado, mas que tudo isso passa pelas nossas mãos, do catador e da catadora. Que a gente não aceita, mas que isso vem, essa logística reversa, que vem sem passar por nós antes. Porque a gente faz a ponte, né? A gente faz a coleta, a gente faz o trabalho pesado. Então, a gente também precisa participar dessa logística reversa lá com os empresários que também somos. Então, mas é isso aí mesmo. Maravilha. E aí, Roberto, eu estou pensando aqui, antes de a gente expandir um pouco o assunto, olha que engraçado, eu fui tentar entrar num banco recente, esses bancos digitais aí, para abrir um PicPay, para receber auxílio emergencial e sei lá o quê, e aí quando eu vou lá, não tem a categoria de ator. Quando a gente vai abrir uma MEI, não existe a categoria ator. A gente não é reconhecido em nenhum espaço quanto classe trabalhadora. A gente precisa muito aprender aí com o movimento dos catadores a existir, porque onde a gente vai escrever assim, sua profissão, é quase sempre outros. A gente ainda não conseguiu fazer essa luta para ser reconhecido como classe trabalhadora. Isso é uma maluquice, até porque a classe artística pensa muito esse conceito de classe trabalhadora, mas não faz a sua luta para ser classe trabalhadora. É bem curioso isso, né? Eu fiquei pensando nesse contexto da logística reversa, mas eu não entendi. Se tiver logística reversa, então não vai ter trabalho para os catadores? A empresa que vai fazer tudo? É isso? Não, Marcos, é o seguinte. Bom, eu acho que primeiro, falando um pouco dessa história, eu acho que, né, a classe precisa lutar também. Eu acho que essa nossa luta de reconhecimento pela categoria é fundamental, né, cara? Acho que a coisa mais chata que tem é você ter uma profissão que você tem orgulho dela e você não poder falar dela, você não poder... Para mim é um orgulho. Ontem eu fui fazer alguma coisa, eu acho que eu fui no médico, vai fazer uma chapa aí, fui no médico para fazer, porque eles vão fazer uma operação no meu tendão, né, um rompimento no tendão. E graças a Deus, né, a gente tem um plano de saúde
que a gente quer que todos os catadores tenham um plano de saúde também, que sejam para todos, não só um outro, mas todos possam ter. E eu cheguei no balcão, né? E ela falou assim: qual é a sua profissão? Eu, catador de material reciclável. E ela olhou para mim, né, cara? Olhou 2 vezes assim para dizer não é. Então, assim, é importante, né? É importante você ter, né, a profissão, a pessoa existir, e você garantir essa profissão. Porque hoje tem muitos também, pessoas elitistas, né? Que querem colocar a nomenclatura do trabalho do catador como agente ambiental. Eles são agentes ambientais, não é catador, agente ambiental é bonito. Dentro das classificações da nossa profissão, nós somos também um agente ambiental. E é tão bom ser chamado catador de material reciclável, porque é isso que nós fazemos, nós coletamos material. Nós não queremos mudar essa nomenclatura. Nós queremos continuar estando nas ruas coletando material reciclável, que é uma outra tendência também que está começando a surgir. Quando você falou, Matos, da questão da logística reversa, é importante a gente entender uma coisa. O material reciclável não fecha a conta da organização dos catadores. Não fecha. Não fecha. O que fecha o trabalho da organização dos catadores é os catadores receber por um serviço. E hoje, o catador de material reciclável, nós temos que entender que o catador de material reciclável não trabalha só por um serviço, trabalha para 3 serviços, que eu vou falar aqui para vocês agora. Um é para a prefeitura, no ponto de vista da limpeza pública que ele faz. Além do trabalho de limpeza pública que ele faz, a educação ambiental, que era um papel de uma secretaria de meio ambiente ou de outra secretaria, que o catador faz muito bem, fazendo o seu trabalho. Um outro trabalho que ele faz é o próprio pela logística reversa, exercendo, né, um trabalho da logística reversa. Esse material que as empresas não vão, as grandes empresas estatais, as empresas que produzem as embalagens, elas não vão descer para baixo para coletar. Quem está coletando isso aqui somos nós. E elas lá estão sendo, elas computam lá como resultado delas. Então elas precisam avançar no pagamento. Hoje elas têm programas que a gente acha que é importante também. A ANCAT opera alguns tipos de programa de logística reversa, um principalmente chamado Reciclar pelo Brasil, mas a gente entende que é necessário cada vez ir avançando de sair dos programas e ir para quem já está bem estruturado, ir para o pagamento pelo serviço, né? Um outro serviço que os catadores exercem é para a própria cadeia da reciclagem. Nesse período, quando os catadores ficaram na pandemia e parou todo o serviço, a indústria da reciclagem parou também. Então, quer dizer, quem carrega quem carrega essa cadeia, né? Quem alimenta essa cadeia não recebe nada em volta por isso. Nem os lucros dessa empresa voltam, na verdade, para os catadores. Então, a logística reversa, quem faz muito bem o processo disso são os catadores. Mas o que precisamos agora, na verdade, os catadores e catadoras também, Max, é se profissionalizar, entender o tema e ficar mais esperto, né? Porque, na verdade, nós abrimos, um mercado. Os catadores e catadoras de material reciclável abriram o mercado. Nós estamos com o mercado aberto. E esse mercado tem um monte de espertalhões querendo entrar para dentro desse mercado. Hoje tem várias empresas querendo fazer a mesma coisa que nós já fazemos historicamente. Só que talvez porque os caras tenham um pouco mais de inteligências, um pouco mais de tecnologias, né? Eles acabam pegando esse trabalho e fazendo e querendo colocar os catadores como funcionários empregados deles. Então, nós precisamos fortalecer as nossas cooperativas de catadores. As cooperativas de catadores têm que sair elas precisam sair, na verdade, dessa cabeça de pensar pequeno. Nós precisamos pensar grande. Precisamos ter equipes técnicas muito boas trabalhando com os catadores para entender todo esse processo e para ajudar os catadores a operarem esse serviço de logística reversa. Nós precisamos também entender que a logística reversa agora também está ligada com outro tema que se chama economia circular, que é um tema fundamental em que as empresas também estão entrando para querer fazer serviço nosso. O que é a economia circular? É isso, por exemplo, que a dona Tereza, nós estávamos falando antes de começar o programa aqui, né? A dona Tereza estava falando dos guarda-chuvas. Exatamente isso. Pegar, não sei se é isso que ela quer fazer no projeto dela, mas
guarda-chuva velho e transformar no guarda-chuva novo. Então, nós, catadores, podemos coletar esse guarda-chuva velho, cobrar de quem coloca esse guarda-chuva no mercado e colocar ele novamente num processo de virar um guarda-chuva novo novamente para ser reaproveitado. Então, isso é a economia circular, que ela é quase igual, né, à questão da logística reversa. Então, a logística reversa tem que ser operada pelos catadores. Os catadores precisam receber por isso. Os catadores precisam se preparar para isso, precisam estudar, precisam se capacitar, precisam se profissionalizar. Catador de material reciclável, volto a dizer que é uma profissão importantíssima. Nós precisamos colocar isso no nosso coração, né? Acabou, na verdade, o tempo de nós, catadores de material reciclável, acharmos que nós somos os pobres coitados. Nós não somos os próprios coitados. Nós temos que entrar nesse mercado com convicção. Precisamos entrar nesse mercado com propriedade. Hoje, nós temos, na verdade, a ANCAT, na Associação Nacional dos Catadores, do qual eu faço parte. Hoje eu presido hoje, nesse pleito da ANCAT, eu sou o presidente dela. E a ANCAT fez uma coisa histórica dos catadores. Primeiro, ela está operando a logística reversa no país inteiro e está apoiando catadores no Brasil inteiro para se prepararem para a logística reversa. Esse é o primeiro ponto. Prepararem para a prestação de serviço. Segundo, ela lançou um anuário da reciclagem. Nós temos um anuário, né, que são com informações importantes, informações sérias, levantadas junto com uma instituição séria, que nós lançamos esse anuário, que os catadores não tinham nenhum documento oficial no mercado, né, para falar sobre o trabalho. Então, todo ano, hoje, nós temos o anuário da reciclagem, que é feito pela ANCAT e por um parceiro nosso, que é a Pragma. E isso tudo, na verdade, a gente vai fortalecer o trabalho dos nossos catadores. Hoje, a reciclagem, a coleta seletiva, a logística reversa virou um negócio. E se nós, catadores e catadores de material reciclável, não se organizarmos para esse negócio, nós vamos acabar sendo funcionários, que não é isso que nós queremos. Nós queremos fortalecer os nossos negócios, fortalecer os catadores e fortalecer os filhos dos catadores, que poderão ser os próximos sócios proprietários desses nossos empreendimentos. Maravilha. Dona Tereza. Olha lá o meu orgulho, como eu sento com esses meninos e falo: você vai que você é capaz, você vai que você consegue, você vai que você vai longe. Mas, dona Tereza, como? Como eu não sei, mas você vai estudar e você vai conseguir chegar lá. Porque quando a gente fala do movimento, é feito por pessoa. A ANCAT é feito por pessoa. E as pessoas é cada um de nós. E conheço o Roberto muito bem, conheço os meninos da ANCAT, conheço o Luiz, que é de Minas, coordenador de Minas, o Alex, que é lá de Porto Alegre. A gente vai no Brasil inteiro. A ANCAT é Brasil. E eu invisto na pessoa. Vai que você consegue. Mas como? Ah, não sei, vai. Eu consegui sair da rua, órfã, viver. E como eu fico muito orgulhosa de ver esses meninos, essas meninas avançando. E é investir na pessoa. Aqui amanhã ou depois, nossos filhos, meus netos, bisnetos, já não têm vergonha de falar: não, a minha bisa é catadora. Não, a minha avó é catadora. Os meus filhos, muito menos, né? Que foram catadores comigo. E os meninos aí do movimento, estão caminhando na rua, sabe? E a gente não quer mesmo. A gente vai que a gente é capaz. A gente vai que vai. Tanto é que eu invisto na pessoa, que o Max conseguiu deixar com que ele gravasse, né, a minha vida, o meu documento, a minha história, né, Roberto? Sabe que eu sou muito difícil de falar de mim, porque eu não gosto de falar de mim. E o Max, ao longo de 10 anos aí, 4, 5 na caminhada, ele conseguiu. Então, nós temos que encampar, assim, essa outra luta dos artistas, dos diretores. Vai que você consegue. Vamos junto. Mas é isso, é a pessoa, é cada um. E junto ficamos fortes. Eu tenho muito orgulho de estar aqui numa live com podendo dialogar e podendo pensar essas questões que são, acho que, totalmente fora da curva do que
boa parte da academia, boa parte da política anda pautando as pessoas, né? Quando eu acho que tem um ponto em comum, totalmente em comum, entre a fala da Dona Terezinha e a sua fala, tem vários, mas tem um aí muito forte, assim, que é um conceito acadêmico, que é a economia. Eu estava falando, Roberto, a Dona Terezinha falando agora, eu acho que nós precisamos pensar, dar aula de economia, porque economia não é assim, eu ganho 100, preciso só gastar 50 e guardar 50, né? Economia, do ponto de vista acadêmico, é entender o processo produtivo da sociedade, né? Você vai fazer uma faculdade de economia, você vai estudar, pensar a sociedade, você vai entender quem é quem dentro dos meios de produção, quem ocupa a direção dos meios de produção e quem ocupa a base dos meios de produção. E aí, para você ser aquele cara criativo que cria feijoada, mas não tem os royalties da feijoada. Criou o carnaval, mas não tem os royalties do carnaval. Aquele cara, para você ficar sempre aqui e alguém sempre ganhando aqui sobre as suas tecnologias. Então, quando a gente pensa em economia, você faz o que a Dona Terezinha falou. Você não investe só no sistema, no grande capital. Você investe nas pessoas. E elas passam a dominar os meios de produção que elas mesmas criaram. Não é nem tirar de ninguém. Não é você falar assim, vou estatizar e dar para alguém. Vou tirar de um e dar... Não, as pessoas que criaram aquela tecnologia, aquele meio de produção, têm o direito de dominar toda a cadeia desse meio de produção. Né? Eu acho que isso e aí são as pessoas se fortalecendo. E aí, eu tenho um texto, Roberto. Você foi na nossa exposição Reciclos, Roberto? Ainda não, né? Vai ter de novo, não. Na Virada Sustentável. Aproveitando, antes de eu falar disso, quem está chegando agora, apoie a nossa campanha Ação Catadoras. A nossa campanha Ação Catadoras está no site catadoras.cinevozes.com.br https://catadoras.cinevozes.com.br. Nesse site você vai poder colaborar com as campanhas da Mara e da Dona Teresa. São duas catadoras que têm uma história de vida que faz a gente pensar sobre como estamos levando a nossa vida. Elas abrem caminho para a gente viver melhor pela forma que elas nos trazem a sua filosofia de vida, o que elas são e como elas nos inspiram. Você colabora com qualquer valor nesse site, você ganha o nosso documentário de brinde e pode ajudar esses projetos. Nessas lives, você tem a oportunidade, inclusive, de vir aqui interagir e falar: e aí, Dona Terezinha, você já recebeu a minha doação? Como foi? O que deu para fazer? E elas podem aqui estar prestando contas ao vivo para as pessoas sabem que ela é real. Por falar nisso, real, o que eu recebi no começo, Roberto, dessa conversa que você teve, assim, as pessoas falando, mas elas são catadoras, elas falam muito bem, elas são muito inteligentes. Eu recebi tanto comentário disso que eu fico assim, abismado, como é importante as pessoas você disse em algum momento aí, né? As pessoas querem achar que outras empresas são mais inteligentes, tem mais tecnologia. Não tem nada, tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro, você compra tecnologia. É isso, né? E se a tecnologia inicial, que é a intelectual, é sua, é dos catadores, eles têm que receber e se financiar para ter a tecnologia física. Então, é brilhante quando a gente pode quebrar estereótipos e mostrar para as pessoas que sim, é inteligência, sim. Essa história de meritocracia ainda não chegou no Brasil, porque é gente muito inteligente, que rala muito, que carrega trocentas toneladas nas costas, não recebe por isso, não recebe pelo serviço de triagem, não recebe pelo serviço de limpeza, de separação e de logística reversa. Então, eu acho até que os catadores fazem mais. Você falou de 3 ações, Roberto, eu vejo mais, assim, porque ainda te separa, né? Porque você vai numa indústria fordista, tem o cara que só faz só martelo, o outro que só parafusa. O
catador pega, separa, limpa, faz tudo. Eu acho incrível uma cooperativa de catadores. Eu queria, Roberto, falando dessa questão, eu fiz um texto para a exposição Reciclos e eu queria ler esse texto. De vez em quando eu leio ele nas lives, quando vem esse tema à tona. A gente fez... o projeto Reciclos é a união de alguns ciclos. Os tambores, onde as imagens estão adesivadas, são recicladas na fábrica Flascô, em Sumaré, Campinas, onde todos os operários ganham a mesma coisa e decidem tudo coletivamente por consenso. Os tambores são vendidos também para petroleiras, que nelas armazenam ouro negro, o petróleo, que geram trilhões. O ouro negro é enviado às fábricas que produzem chaveiros, brinquedos, roupas, computadores, carros e outros bens, lucrando bilhões e bilhões e bilhões sobre o nosso consumo. Depois, jogamos fora o excesso no lixo, na calçada e em qualquer lugar. Uma catadora ou catador, sem registro, sem carteira, sem renda fixa, coletará o nosso desperdício. Uma mão, na maioria das vezes negra, levará para uma cooperativa que irá triar, separar, vender e dividir entre os cooperados alguns trocados do que sobra do ouro negro tão lucrativo para essas pessoas. Quase todas mulheres negras, que ficam com sua cota histórica na produção da riqueza desse país. Um trocado por um excelente e imprescindível trabalho ambiental. Desejamos que hoje, agora, caminhemos de mãos dadas, cuidando do nosso material, pois já sabemos que ele é o mundo que criamos. E é isso, Roberto. Aí eu queria saber o que vocês acham disso, da gente pensar, né? Mas pensar do ponto de vista da economia um pouco disso, né? Eu prefiro, né? A gente precisamos primeiro difundir para todas as organizações, para todos os catadores, para a população, para todo mundo primeiro. A reciclagem está virando um grande negócio, gente. Está virando um negócio de verdade. E a gente precisa... Eu acho que tem uma coisa aí, tem um time aí para nós catadores que nós precisamos entender isso. Entendeu? Por exemplo, recentemente agora, não faz duas semanas, se eu não me engano, foi aprovado o novo marco do saneamento ambiental. Né? E esse novo marco do saneamento é exatamente isso. Querer pagar as empresas estatais, as PPP, etc, etc. Mas se nós não entrar para dentro para pagar pelo serviço, nós vamos ficar escravo, continuar sendo escravo, né? Porque eu acho que existe, na verdade, uma lógica, na verdade, de escravidão aí do nosso trabalho, sabe? E existe uma lógica também, na minha opinião, de muitas pessoas não quererem, na verdade, não aceitarem nós catadores em alguns tipos de espaços, né? E aí eu acredito que vem essa questão das pessoas muitas vezes acharem. Eu passo frequentemente, mas é porque hoje, na verdade, eu já tenho, todo mundo baixar ali no Google, ali, Roberto Laureano da Rocha, todo mundo sabe de onde que eu vim, minha história, todo mundo já sabe. Então, é poucas vezes que eu tenho esses problemas, mas muitas vezes as pessoas levantam isso, cara. Pô, será que o Roberto, ele é um catador? Será que ele é catador mesmo? Já escutou até como as pessoas falam assim, eu quero fulano, ciclano, Roberto eu não quero, não. Então, assim, existe também um medo do nosso crescimento, sabe? E nós precisamos entender isso, porque, como eu disse, nós precisamos acompanhar as políticas públicas, precisamos acompanhar os processos. Igual você falou, pô, eu queria entender mais do negócio, cara. O que eu fiz? Eu tô fazendo uma faculdade de administração, entendeu? Pô, mano, tô metendo a louco, fazendo a faculdade para entender mais o negócio, mas não é para mim, é para nossa categoria, entendeu? Porque também a gente não quer ficar só atrelado a técnicos, né? Nós temos um problema muito sério também no nosso meio de equipe técnica que viram técnicos, depois apropriam das nossas ferramentas, apropriam das nossas tecnologias, depois eles montam um negócio para eles. E aí a gente acaba virando
acaba virando aí virando, na verdade, ao contrário, né? A gente acaba sendo escravo deles. E tem muitos nesse mercado, viu? Que a gente andou com a gente ensinou, aprendeu, foi construindo, papapá, bibibi. Hoje os caras têm suas consultorias, têm seus empreendimentos, igual o nosso, tudo com ideia nossa, e vem chamar catador para ser, na verdade, o escravo do processo, para ser o empregado deles. Né? Porque nós temos muito disso também. Então, assim, é importante, é fundamental, né, a nós podermos aí se capacitar, se profissionalizar, buscar as leis, buscar o que está acontecendo. Eu volto a dizer aqui, eu sempre estou falando isso, batendo direto, que a reciclagem, a coleta seletiva está virando um grande negócio. Nós temos aqui uma normativa no estado de São Paulo, em alguns outros estados, que é uma outra preocupação nossa, que é a incineração, né? Os processos de incineração, sejam de CDR ou o que for, é um outro problema, que esse problema não é só para nós catadores, mas é um problema para a sociedade como um todo. Então, assim, nós temos aí que começar a entender todo esse processo. Precisamos colocar, se a gente viu que a gente chegou ao nosso limite, eu acho que está na hora de nós trazer os nossos filhos. Eu volto sempre a dizer, tem muito filho de catador aí que pode ser treinado, pode ser preparado, pode pôr ele numa faculdade, ele acompanhar, sair desse pejorativo que o trabalho dos seus pais, sabe, é uma coisa ruim. Não, o trabalho dos seus pais é um grande trabalho, é um trabalho de futuro. Né? A coleta seletiva, reciclável, a economia circular, a logística reversa é um grande trabalho, é um mercado de trabalho de futuro. E isso precisa ser aprendido pelos nossos filhos. E os catadores precisam sair da miséria, gente. Não dá mais, sabe? A nossa grande luta é que nós temos que sair. Nós carregamos, eu sempre falo aquela coisa da pirâmide, né? Tem a pirâmide, na pirâmide você tem lá os elos, né, de quem ganha mais, quem ganha menos. E embaixo sempre está o elo do catador carregando todo esse trabalho. E aí você vira a pirâmide ao contrário, né? Aí ela, na verdade, aponta o menor de tudo ali aos catadores que recebem no final disso. Temos que parar com isso. Temos que sair dessa história de catador, de catador ganhar só meio salário mínimo, muitas vezes nem ganhar. Se nós tivéssemos nessa pandemia uma boa organização dos nossos trabalhos, todo mundo tivesse uma convicção do trabalho nosso, pelo serviço que nós realizamos e tudo mais, com certeza os catadores de material reciclável não estariam passando o que estão passando hoje, passando pela miséria. Nós estamos fazendo campanha, inclusive o Movimento Nacional dos Catadores, a ANCAT, a Unicatadores, fez uma campanha chamada Solidariedade aos Catadores, que é uma campanha que está rodando o Brasil inteiro, porque os catadores estão com muita dificuldade, muita necessidade de apoio, porque parou o seu serviço. Então, assim, chegou a hora, né? Chegou a hora de virarmos a chave, né? Virar a chave. E as pessoas têm que parar desse preconceito, né? De achar que um catador fala bem, se ele tem uma expressão diferente, se ele está fazendo uma faculdade, se ele está andando diferente, ele não é catador, sabe? Querer discriminar ele, porque eu acho que essa discriminação está mais no campo de uma raiva de ter um negro que era um catador virar, de repente, um cara entendido de todo o processo, do que, na verdade, desconfiar se o cara é catador ou não, sabe? Eu acho que por trás disso tem uma lógica de preconceito por dentro disso, né? Você falou uma coisa importante, Max, também aí que eu queria ressaltar, foi, na verdade, que, infelizmente, os catadores de material reciclável, quando você falou a questão você falou a questão dos auxílios emergenciais, por esse governo, os catadores de material reciclável ficaram fora das classificações que poderiam receber esse recurso. Então, nós tivemos também esse problema também. Os catadores de material reciclável foi vetado pelo presidente da República para eles não entrar, para não receber, na verdade, o auxílio emergencial. Então, assim, nós temos milhares de catadores que se inscreveram para o auxílio emergencial e não receberam até hoje um centavo desse auxílio emergencial. Então, isso é uma baita de uma pouca vergonha que nós estamos aqui também denunciando e anunciando aqui nessa live. Roberto, a gente sabe, na verdade, esse documentário seria um documentário que a gente ia fazer um circuito comunitário. Acho que até tinha falado com você, né, que a gente queria ir nas comunidades e fazer para poucas pessoas, etc. E quando começou a pandemia, né, foi uma semana antes, começou a pandemia mais ou menos, que a gente ia lançar o circuito comunitário. E aí fui falando com a Mara, com a Dona Tereza,
Aí começou essa história de auxílio emergencial, aí um monte de catador nem tinha CPF, não sabia usar celular, não tinha celular. A gente pensa que todo mundo hoje tem celular, né? Que todo mundo tem Wi-Fi. Parece que todo mundo tem internet, mas quando a gente foi ver, nem todo mundo tinha. E aí tem essa preocupação que você trouxe, que muita gente. E aí, por isso a gente pede muito para as pessoas. Então, assim, a gente tá conseguindo melhorar a internet da dona Terezinha, da Mara, com essa ação que chama Ação Catadoras Pontos Sem Vozes, que é uma gota d'água que cada um pode colocar lá para dar uma fortalecida numa parte do movimento, e a gente precisará de muito mais que isso. Dona Terezinha, a senhora, essa primeira parte do que já deu da Ação Catadoras, como foi para a senhora? O processo das lives? Olha, eu posso dizer o seguinte: continue nos ajudando, continue contribuindo, vai conhecer bem a minha história e também a história da Mara. E esse documentário, essa vida minha que a gente vive contando por aí, o que está acontecendo? O que aconteceu e o que acontece? É porque eu acompanho os catadores, as catadoras. E dentro de casa, das nossas casas, tem muitas crianças. E com essa pandemia, as crianças não estão podendo sair de casa. E muitas crianças não têm acesso à internet. Muitas crianças não têm como fazer e nem como falar. Hoje mesmo eu não estou indo para São Paulo, estou ficando em Santana de Parnaíba, na casa de um dos meus filhos, que quem me dá essa ajuda é minha neta de 16 anos. E a gente também não tem muito acesso à internet, não tem internet, que é minha neta de catadora, e a gente vive. Por isso, essa ação catadora não é só Tereza e Mara. Tereza e Mara e Universo. E é isso, não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer. Obrigado, Alice. Que vamos continuar. Obrigado, Alice. Depois chama até a Alice aí para dar um tchau pra gente, né? Vou aproveitar já para agradecer. Né? A gente não está encerrando ainda, tem mais um pouquinho, mas já aproveito para agradecer a Alice, o Eduardo, a Marília, o Emílio, o Anderson do Jornal Empoderado, o Emílio do Jornalistas Livres, o Valdir, que nos ajudou a montar o site das catadoras, e todas as pessoas aí que vêm colaborando com a gente. Pessoal que está assistindo a nossa live agora, muito importante, entre no site, colaborem. Realmente é muito importante para a gente essa colaboração de vocês, tá bom? Roberto, como que as pessoas podem, para as pessoas entenderem um pouco, ou Dona Tereza, você foi lá, pegou essa garrafa aqui, achou essa garrafa no meio da rua, o que acontece com ela? Como que é isso? O que acontece aqui com esse processo? Bom, pegou essa garrafa, achou essa garrafa no meio da rua. Ninguém fez o trabalho com ela, não tem um catador naquela rua, não passou ninguém para pegar essa garrafa. Não, o catador acabou de pegar, o que vai acontecer? O catador acabou de pegar. Bom, quem fez a garrafa, vendeu a garrafa, não vendeu o líquido. A pessoa consumiu o líquido e jogou fora a garrafa. A garrafa o catador pegou e vai levar para uma cooperativa. E lá ela vai ser trabalhada. Isso é a nossa logística reversa, o que a gente quer. Que ela volta para o produtor, porque quem fez a garrafa, fez pensando em vender o líquido que está na garrafa. E a garrafa vai ficar descartada. Essa logística reversa que a gente quer, que que nessa garrafa tem 3 tipos de material. Que tem o rótulo, né, que é o plástico, que fica envolvendo a garrafa. Tem a tampa, que é um outro material. E tem a PET, que é um outro material. Então, tem 3 sujeitos aí, e tem o líquido, que seja água, que seja o que for. Então, tem 4 pessoas aí que tem que nos devolver para a gente, de catador, essa logística. E cada um deles faz um produto. E a gente vai passar, vai pegar essa garrafa, vai prensar ela do jeito que está, vai vender, e não vamos receber por isso. É essa a nossa luta para a gente estar recebendo desses 4 cidadãos aí. E tanto o que tem o líquido, que seja PET, o que fez a garrafa PET, o que está com o PP, que é a tampa, e que está com o rótulo,
que também a gente não consegue vender esse papelzinho do rótulo de jeito nenhum. Então, seria esses 3 que nos devem, de uma garrafa, só de uma garrafa. E se ele pagar, vai ficar muito bom. Isso a gente entende bem. Olha que maravilha, que aula. Roberto, aí chegou, fez lá o fardo, um monte dessas garrafas. O que esse material volta? Vira o que depois? O que a indústria usa isso e vira o quê? Vira papel, vira vidro, vira o quê? Acho que tem 2 questões aí para abordar que são importantes, né? Complementando. Para mim tá baixo o seu áudio, Roberto, agora. Tinha ficado baixo o seu áudio. Tá? Melhorou. Então, assim, melhorou? Tem duas questões aqui importantes, complementando a dona Tereza, que ela foi bem didaticamente, ela colocou realmente Abaixo o processo. É isso que nós defendemos. O que a gente precisa entender também dessas embalagens, tá? Tem embalagens dessas que não tem potencial de reciclabilidade. Esse é um problema. Nem todas, por exemplo, aí você mostrou uma garrafa que é bacana, tem. Mas vamos imaginar que ele pegou um saquinho de salgadinho. Saquinho de salgadinho, você não tem um potencial de reciclabilidade. Você pega uma garrafa de leite, aquela branca da Epa, que tem um rótulo, tem uma tinta preta por dentro, não sei se vocês já viram. Ela não tem um potencial de reciclabilidade. Então, você tem 2 questões aí. Uma, que são materiais que têm potencial de reciclabilidade, igual que você mostrou, que tem o PP, tem o PPAP, tem o PET, enfim, tem uma camada de materiais que são, por exemplo, você pega o rótulo, como a Teresa falou, né? O rótulo já não é fácil de mercado, né? Então, você tem alguns tipos de materiais que você consegue colocar isso na indústria da reciclagem, na cadeia da reciclagem. Ou vai para um atravessador, infelizmente, ou vai para a indústria, né? Mas, na maioria das vezes, esses materiais via cooperativa vai para um atravessador, que o atravessador vende para a indústria. E aí esse é um outro passo também que a gente precisa estar mudando, né? O importante é que os catadores, na verdade, possam vender direto para a indústria. Por isso que nós construímos as redes. Igual a rede que eu faço parte, da rede Cata-Sampa, ela tem esse papel de agregar as cooperativas, agregar volume nesse material para não passar por um atravessador, passar direto para a indústria, para não termos um preço menor, para ter um melhor preço para melhorar a renda dos catadores, tá? Então, esse material, né, que você disse aí, é exatamente isso. É um material que nós precisamos ter uma conta aí dos fabricantes de embalagem, que a gente está conversando muito, que eles precisam melhorar a sua qualidade de embalagem para ter alto poder de reciclabilidade. Igual essa embalagem que você mostrou, ela tem um poder de reciclabilidade, com exceção do rótulo. O rótulo não tem muito poder de reciclabilidade, de qualquer forma, os catadores vão estar manuseando, separando, fazendo um trabalho, prensando e tudo mais, mas na hora de colocar isso no mercado eles não conseguem. Aí esse material fica encalhado nas cooperativas, parado, né? E as cooperativas não vão jogar isso no aterro sanitário, não vão voltar isso não vão voltar isso para o aterro. E nós não queremos que esses materiais que não tenham potencialidade de reciclabilidade possam ir para os fornos para ser queimados, né? Então eu acho que tem uma discussão, porque o que é falado para fora? Eles dizem que algumas tendências, né, de governo dizem que esse material que não tem potencial de reciclabilidade, que fica dentro da cooperativa, pode ir para um forno de cimenteira, para uma incineração para poder queimar e vira renda para os catadores. Mas não é bem isso que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é que isso volte para um ciclo de vida sustentável, saudável para a população, né? E sem riscos para a saúde de todos. Então, é importante que as embalagens recicláveis tenham potencial de reciclabilidade, né? É lógico que a Política Nacional de Resíduos, né, ela diz que depois de passar por todo o processo, precisamos ter aquele material que você não consegue reciclabilidade, você tem que buscar tecnologias. Mas, o meu entendimento, do desenvolvimento atual dos catadores, é que para chegarmos nessa tecnologia, a gente precisa reciclar, reduzir, reutilizar, né? Transformar. E depois você não consegue fazer mais nada disso, aí identificar o que é
de fato rejeito para poder colocar isso nos fornos ou nos fornos ou tipo de tecnologia. Então é importante, né, para nós, eu acho que essa discussão dos recicláveis, porque senão a gente também acaba ficando somente pensando que todo material ele é reciclável, né? E nem todo material ele é reciclável. Ele é reciclável, mas não tem um potencial de reciclabilidade, entende? Uma coisa é você ter um material que ele é reciclável, como você colocou aí, e você tirou o rótulo. Onde que eu vou vender esse rótulo? Para onde que eu vou colocar esse rótulo? Né? Então hoje nós temos cooperativas, inclusive, com materiais parados nas suas cooperativas, sem comercialização, porque não consegue o processo de reciclabilidade. Né? Eu até falo que os fabricantes dessas embalagens eles deveriam pagar pelo aluguel do espaço que as cooperativas estão deixando lá nesse período. Né? Porque, no mínimo, porque se o cara fabricou, ele tem que ter responsabilidade ali do que ele fabricou. Ele fabricou essa embalagem, colocou no mercado, todo mundo tem responsabilidade, né? Todo mundo tem responsabilidade, inclusive a sociedade. A sociedade, hoje a responsabilidade da sociedade é não pegar essa embalagem e jogar no chão. Né? A responsabilidade da sociedade é pegar essa embalagem, colocar colocar no saco reciclável e entregar para uma coleta seletiva, entregar para um catador. Isso é responsabilidade hoje da sociedade. Né? E a responsabilidade também, por exemplo, dos atacadistas, terem pontos de entrega voluntários, por exemplo, para que as pessoas comprem os produtos e quando elas usarem o produto, forem comprar outros produtos de novo, levam as embalagens e colocam nos pontos de entrega voluntário. Então, assim, todo mundo tem responsabilidade. Por isso, falando da responsabilidade compartilhada. E, além em cima dessa responsabilidade compartilhada, existe uma responsabilidade da reciclabilidade, que é uma responsabilidade da indústria, que muitas das indústrias não têm essa responsabilidade ainda. E, para me finalizar, acho que é importante entender que, dentro da Política Nacional de Resíduos, existe as termologias para a construção da responsabilidade dos fabricantes, né? Hoje no Brasil nós temos aí o chamado acordo setorial, tá? Que envolve várias empresas e elas assinam um termo com o governo federal, assumindo uma meta de reciclabilidade sobre os seus materiais. Só que hoje o que acontece? Tem muitas empresas que estão fazendo serviço, que estão nesse acordo setorial, mas nós temos empresas, na verdade, que não estão dentro desse acordo setorial, não se responsabilizam por nada do que elas colocam. Uma vez, inclusive, eu conversando com uma determinada diretor de uma empresa dessas que não é responsável por nada, ele disse para mim que se for um desenho dele refrigerante na televisão, para ele já tem responsabilidade, que é uma puta mentira. A responsabilidade é o cara pagar para alguém fazer esse serviço, para alguém coletar isso, ele tem que pagar por essa limpeza. Né? E aí eu acho que é importante também que nós tenhamos leis mais duras, né, do que essas leis brandas, mais duras no ponto de vista que garantir que todas as empresas fabricantes de embalagem se envolvam em algum processo de logística reversa, né, demonstrem isso, e que, na verdade, o índice, né, de coleta seletiva pode ser maior, porque hoje o índice de coleta seletiva, ele não diz para uma determinada empresa de garrafa, ó, eles não são obrigados a revelar a sua produção mensal, anual que eles têm. Eles têm um percentual em cima daquilo que é potencial de reciclabilidade. Então, isso também atrapalha muito, né? Porque muitas vezes a empresa ela joga uma quantidade de materiais no mercado que não é aquele percentual que ela tem que recolher. Então, eu acho que tem um gargalo grande aí nessa coisa da logística reversa que precisa ser melhor trabalhado. Por falar em responsabilidade, logística reversa, até que me confundi aqui, responsabilidade reversa, logística reversa, responsabilidade compartilhada, logística compartilhada. Muita coisa, né? Um monte de coisas reversas e compartilhadas. A dona Tereza está pedindo para todas as pessoas que estão por aí guardarem os tecidos dos guarda-chuvas, porque em breve a gente está procurando um ponto para recolher esses guarda-chuvas, que ela está com um projeto com guarda-chuvas. Então, quem puder, quem tiver guarda-chuva quebrado, por enquanto, não dispensa. Né? A gente está procurando aí um lugar central, que seja de fácil coleta,
para que as pessoas possam deixar esse guarda-chuva lá e aí, acumular um pouquinho e depois a dona Teresa retira para fazer um novo projeto que chama Guarda-Vidas. Então, vamos lá, porque isso que o Roberto está trazendo é extremamente importante, né? Esse cuidado. Mas eu não entendi ainda, dona Teresa e Roberto, o que isso vira depois. A fábrica transforma isso no quê? Vira lata, vira alumínio, vira tecido, vira PET de novo. Essa garrafa vai e volta. O que é isso? Depois de todo o processo, isso volta como para a sociedade? Sim, em que formato? Em cada produto aí, por exemplo, a PET, você pode ver que a gente falou de dois produtos, no caso, aí, 2 tipos de plástico. A PET, tá, pode fazer muita coisa. Ela vai ser, assim, tem a máquina, já temos a tecnologia, ela vai ser feita um fiozinho, depois do fio granulado, e depois do granulado vai para o têxtil. Ela vai servir para fazer camiseta, fazer camisa, fazer esse tipo de coisa. Fazer vassoura. Depois dela trabalhada, a PET, a garrafa PET. O PP também vai ser um granulado, que a gente usa muito, o pessoal usa muito, que a gente já sabe o que fazer, viu? A gente só não tem dinheiro, mas o que fazer a gente sabe. E o granulado do PP, do PAD, vai para um outro tipo de trabalho. Então, esses 2 produtos aí, a PET, por isso a gente usa muito a PET, porque ela é a mais fácil de trabalhar. Até onde a gente pode chegar, a gente consegue trabalhar muito mais a PET. Mas o Roberto que está mais tempo aí na caminhada, ele pode explicar mais como outros produtos. E como o Roberto, lá 20 anos atrás, que ele me falava, dona Teresa, eu não vou falar não, que eu falo demais. Mas não, você não fala demais, quem fala demais sou eu, que eu sou mais velha. Quando você começou a falar, eu já falava. Então, o Roberto vai poder explicar melhor também o outro produto, que é o PP, que é a tampa. Eu falei mais da garrafa PET, que a gente já sabe o que fazer com ela, e já fazemos com ela o que a gente consegue. Dona Teresa, então você está revelando para o nosso público, nossos web espectadores aí, que eles estão vestindo uma garrafa PET que eles beberam. Então, que passou por nossa mão. 2, 3 anos atrás foi lá no supermercado, comprou lá uma aguinha, comprou um suco aqui, bebeu, botou no saquinho e agora ele está vestindo essa camiseta. É isso, dona Terezinha? Que revelação! E essa é a logística reversa. Isso é a logística reversa. Um produto só. A gente não vamos poder falar de muitos produtos, é um produto só que nós estamos falando. Né? Olha só. Acho que o Roberto a dona Terezinha explicou que isso daqui vira vassoura, vira roupa que a gente veste. Como chama o tecido que vira disso? Como que chama esse tecido? Não sei. Do poliéster? Não sei. Poliéster, aquele que não amassa, né? Isso. Poliéster é aquele que já não amassa, inclusive. Isso. Não precisamos nem gastar o ferro esquentando para assando roupa. E ela falou que você vai explicar esse daqui. Na verdade, todos os grânulos, né, todos os materiais, na verdade, o plástico, na verdade, tem um grande potencial de reciclabilidade, né? Então, assim, como a dona Teresa diz, todos eles vão virar grânulos, cada um na sua, né, classificação, um é PET, outro é PP, outro é PAD, enfim, cada um na sua classificação, e vão voltar a ser alguma nova coisa. Por exemplo, essa tampa que você está vendo, ela pode ser uma nova tampa, a partir do próprio material dele, entendeu? Então, pode ser uma nova tampa de reciclado, de algum tipo de produto. Os grânulos, por exemplo, da garrafa PET, tem um percentual que pode ir tem algumas empresas que já adotam um percentual. E de acordo com a Anvisa, né, e tem todo o processo da Anvisa, que tem um percentual que pode ser de matéria reciclada, vai ter que ser de matéria-prima virgem. Eu acho que essa é a grande discussão também que nós estamos travando no ponto de vista do governo, de garantir, na verdade, de melhorar a quantidade de matéria-prima reciclável nos produtos, né? Inclusive dando isenção de impostos, porque nós temos uma questão de tributação também do material reciclável, e isso onera muito, e para baixo os catadores também estão impactados com isso, tá? Então, assim, boa parte, vamos dizer assim, que 90% dos materiais recicláveis voltam para a cadeia para se tornar novamente um produto, por exemplo, papel voltar a ser um novo papel,
papel reciclado, né? A sucata voltar a ser uma sucata, voltar a ser um novo ferro reciclável, que vão para os fornos, a latinha, né, que tem o maior potencial de valorização nela, volta a virar lata novamente. E o plástico, na verdade, que viram grânulos, né, são por um processo de extrusão, secagem, moagem, papapá, viram grânulos e voltam para o mercado. Então, assim, os plásticos eles têm um potencial muito grande de reciclabilidade. O que precisamos, na verdade, são de incentivos, né? Porque muitas das vezes também as empresas têm matéria-prima reciclada que não consegue colocar toda no mercado porque as leis nacionais, a lei do nosso país, elas implicam, na verdade, de não aceitar que várias matérias sejam 100% recicláveis. E isso pega, né? E tem uma outra questão que é isso. Quanto mais reciclável, menos recursos naturais que a gente usa, né? Menos árvores que a gente menos árvores que são cortadas, menos petróleo que é utilizado, e aí por diante. Então, é fundamental que nós tenhamos leis no Brasil que possam garantir que a quantidade de reciclável seja 100% nos produtos, né? Porque isso vai ajudar muito, vai motivar muito a reciclagem no país como um todo. E nesse processo, né, sem esquecer que os catadores precisam ganhar receberem aí por esse serviço que eles exercem. Maravilha. Gente, eu queria. Vamos caminhar aqui para o encerramento da live. São muitos conceitos que a gente veio hoje aqui aprendendo, né, com o Roberto, com a dona Terezinha. Primeiro, eu vou ver aqui se faz um resuminho bem rápido. Logística reversa, então, é esse trabalho de pensar quando a pessoa vai produzir alguma coisa e vai jogar no consumo, vai vender algo, pensar como isso se reverte, como isso volta para a sociedade e não fique se acumulando em lixões pelo planeta fora. É mais ou menos isso, logística reversa? Com uma responsabilidade, né? Com a responsabilidade do fabricante. A responsabilidade do fabricante de ver. De fazer isso voltar para o retorno da cadeia, né? Da cadeia produtiva. Porque senão fica muito fácil, né? Nós estamos prestando um serviço do fabricante gratuitamente. Estamos lá coletando, só que eles não têm a sua responsabilidade no ponto de vista de pagar por esse serviço que os catadores estão fazendo. Porque ele pensa que vende só a água, né? E esquece da garrafa, que nem disse a dona Tereza. E aí, a responsabilidade compartilhada nos convoca, então, a ter uma consciência de que esse material precisa ser cuidado e que as pessoas que cuidam disso precisam ser remuneradas por esse cuidado, né? Meu cunhado, ele trabalhava numa transportadora de produtos de supermercado, que se o caminhão atrasasse, por hora que o caminhão ficasse parado, o supermercado pagava multa, né? Então, o tempo que essas pessoas mantêm os seus materiais dentro dos galpões da cooperativa poderia gerar renda também para as cooperativas como aluguel, assim como fica os carros parados lá no depósito da prefeitura, como você esquece às vezes alguma coisa em algum lugar, eles cobram aí um depósito pelo tempo usado. E ainda os catadores ganhar pelos serviços que eles fazem, vários serviços que eles fazem, né? Acho que então aí a gente começa a entender um pouco de responsabilidade compartilhada, aprender cada vez mais. Como eu queria fazer, eu acho que tem muitas perguntas e a gente vai ter que te chamar de novo aí, Roberto e dona Tereza, para a gente continuar esses ensinamentos e esses pensamentos todos, porque não vai dar, porque agora já está na hora do almoço, a barriga do Roberto já deve estar roncando, da dona Terezinha também. E tem uma pergunta aqui da Isabel: como faz para receber o texto que eu li lá do nosso catálogo Reciclos? Isabel, por enquanto, esse catálogo aqui, a gente tem alguns, né? A gente vai fazer essa exposição de novo, provavelmente na próxima virada sustentável. Estamos vendo aí, e lá talvez a gente tenha alguns para distribuir, talvez seja em outubro.
Qualquer coisa você pode entrar nas redes sociais, a gente pode conversar, e a gente pode ver também uma forma de te entregar um catálogo sem problemas, depende de onde você mora, por onde a gente for passar, de repente a gente consegue entregar para você. Sem problemas, entra aí no nosso site, manda um e-mail, entra no Facebook e procure a gente. Tem mais alguma pergunta aqui que a gente viu? O pessoal falando de educação, que a educação tem que ser libertadora, que a reforma agrária é urgente para que todos tenham acesso à terra, produção de alimentos agroecológicos. A dona Tereza, Isabel Cristina, é também, ela não contou hoje isso, mas também uma militante da permacultura. Ela está produzindo permacultura num das casas, das famílias, ela está lá coordenando um grupo de permacultura, né? Eu agradeço a todo mundo que participou hoje da live. De novo, agradecer a Marília, que faz um trabalho excelente aqui junto com a gente, na Companhia Brasil de Teatro e Artes, na Cinevozes. Roberto Golfinho, me encontrei com ele algumas boas vezes nessa vida, sempre fazendo coisas grandiosas e magníficas. E quero aí trabalhar muito mais aí com você, quero poder colaborar com a luta aí dos catadores. Dona Terezinha, nossa luz, nossa estrela, nosso dia, nossa vida, nossa alma, a nossa filosofia de vida. Considerações finais? Fiquem à vontade. Quero agradecer aí, né? Obrigado, Dona Tereza. Sempre muito bom falar com a Dona Tereza. A gente se conhece muitas longas datas. Né? Dona Tereza é a mãezona dos catadores, né? E gratidão, né, por tudo isso. Obrigado por esse evento. Obrigado por estar abrindo essa oportunidade para falar com outras pessoas sobre o nosso trabalho, a importância, né? Essa nossa luta, o quanto que os catadores precisam avançar, o quanto as pessoas precisam estar atentas às políticas públicas, o quanto a sociedade precisa colaborar com tudo isso, que é fundamental ao engajamento da sociedade, na situação do resíduo. E continuamos na luta, né? Os catadores da terra reciclada continuam na luta, esperando aí, lutando com dias melhores aí, qualidade de vida para o seu trabalho. É isso, obrigado, Márcio, obrigado, dona Tereza, mais uma vez, em nome dos catadores, em nome do Movimento Nacional dos Catadores, em nome aí da Associação Nacional dos Catadores, ANCAT, da nossa Frente dos Catadores e da Unicatadores de Material Reciclado também, e do Comitê da Cidade aí de São Paulo, né? Que também a gente representa aí também cada pedacinho desses espaços aí importantes de articulação da luta dos catadores. Obrigado. Então, gente, eu vou falar rápido, né? Como eu sempre falo rápido. O que eu tenho a dizer para todos e para todas, que a dor do Roberto, do assalto, não é só do Roberto, é nossa. O que ele está passando, ele não passa sozinho, a gente passa junto. Né? Por isso eu estou dizendo, venham para a nossa live, venham ver a gente, participem. E do meu lado aqui está a minha neta Alice, que eu estou numa casa bem afastada, né? Daqui a pouco meu filho Eduardo vai me levar para uma casa mais afastada ainda, onde eu faço o trabalho de permacultura. É bem isolado. É isso aí, gente. Obrigado, Roberto. Que Deus te abençoe a você e a mim também. O nosso bom dia e temos uma boa tarde para nossas famílias aí. Caminha espalhada pelo mundo. Pessoal, a dona Terezinha citou que o Roberto foi assaltado e que ele falou um pouquinho antes da gente entrar na live. Ele sofreu um assalto 2 semanas atrás por 3 pessoas, por isso que ele está com a perna quebrada. Então ele pediu um pouco de desculpas aí, se ele estivesse se mexendo muito e tal. A gente realmente se lamenta por isso, a gente sabe da situação, a gente sabe da dificuldade que está o centro de São Paulo, quantas pessoas estão saindo das casas, indo para as ruas, a população de rua está aumentando exponencialmente nas grandes capitais e nos interiores, muita gente sendo despejada nesse momento, muita gente precisando do nosso apoio, da nossa humanidade e civilização. E eu quero também lembrar a todos que acompanhem pelas redes sociais. A gente vai estar divulgando na nossa página Cinevozes também. Esse vídeo vai ficar arquivado num canal do YouTube chamado Cinevozes, onde só tem os vídeos dessas lives e depois vamos colocar outras lives lá. E aqui no Jornal Empoderado e no Jornalistas Livres. Então, essa live fica pública aí, vocês podem assistir, divulgar para muita gente. A gente agradece a divulgação. E essa semana
Dona Tereza, essa semana de luta Do quê? da população de rua. Dia 19 de agosto. Como eu esqueço, eu também, a gente também esqueci de falar, né? Que eu também morei muitos anos na rua e continuo na rua. E aquele jornal que o Roberto falou, o jornalzinho, continua circulando, sim. Ele está ativo e a gente está com ele lá no CISART. Viu, gente? Que a população de rua, dia 19, agora de agosto, é o nosso dia também. É o dia que o jornal Trecheiro continua. O massacre de 2004. Então, começa agora uma ação, inclusive, da população de rua, da semana de luta pela população de rua. Então, acompanhe, vão ser distribuídas mais de 500 barracas para a população de rua, alimentos e uma organização também para pensar como dar moradia, dignidade e qualidade de vida para essas pessoas. Muito obrigado a todos que participaram da nossa live. Muito obrigado. Agradeço de coração. Obrigado, Roberto. É uma honra estar aqui com vocês. Até mais. Um grande abraço.